Então a gente decidiu fazer um apanhado sobre o crescimento da violência contra a mulher. Na verdade, o nosso tema é a violência contra a mulher e a gente decidiu analisar mais especificamente a questão do aumento da violência contra a mulher durante a pandemia de Covid-19. Não só porque o tema da violência contra a mulher é muito amplo, mas também porque o aumento da violência contra as mulheres, o registro de violência contra as mulheres durante a pandemia de Covid, revela algumas coisas importantes. Porque, apesar do Brasil ser pioneiro, por exemplo, com a criação de leis como a Maria da Penha, que é uma lei que abrange vários temas dentro do combate à violência contra a mulher, a gente ainda é o quinto país em número de feminicídios no mundo. Tipo, a gente tem um índice de mortes de mulheres equiparados a países em guerra. Mas eu acho assim que ainda, apesar de ter uma legislação bem robusta para proteger a mulher em relação à violência doméstica, ainda não é tão eficaz, assim, as medidas de proteção, quando a mulher vai lá e pede uma medida protetiva, por exemplo, muitas vezes é tarde demais já. E esses locais para abrigar mulheres vítimas de violência, com a família, no caso os filhos e tal, ainda é muito pouco presente na sociedade e pouco divulgado também para essa mulher ser acolhida. Então, a gente tem que começar também a discutir mais sobre isso, a questão da polícia presente nisso também, né? Que tem o juiz, tem o delegado, tem o policial que fazem essa proteção, né, dessa mulher vítima de violência. Mas tem muita violência também que não é notificada, né, que gera feminicídio, que já vira uma estatística, que, né, a gente não sabe a origem e muitas vezes está do nosso lado, né, a violência a gente não conhece, quando vê já aconteceu o feminicídio, então é um assunto bem delicado e a gente vai discutindo. Né? E tem duas questões, na verdade, que para mim são importantes em relação à notificação, que é a subnotificação, ou seja, como a maioria dos casos de violência ocorre dentro do espaço familiar, muitos não são notificados ou muitas mulheres demoram para procurar ajuda porque são pessoas com quem elas têm laços de afeto. Primeiro que a gente vive numa sociedade onde o amor, o afeto, ele teoricamente te dá permissões, né? Então, eu te bati porque eu te amo, eu te persigo porque eu te amo, eu te cerceio a liberdade porque eu te amo, e isso está muito arraigado na cabeça das pessoas. Que realmente, quando tu vai fazer o acompanhamento na delegacia da mulher, tu vê que o agressor, ele chega lá, às vezes, crendo de verdade que ele cometeu aquele ato de violência porque ele realmente ama aquela mulher. É isso. Mas mais do que isso, aquela mulher, ela demora, ela sofre uma série de violências porque ela tem um laço afetivo com o agressor e porque ela também acredita que o agressor gera aquela violência, causa aquela violência porque gosta dela. Mas também tem o caso de que, apesar da gente ter a legislação da Lei Maria da Penha, que ela é reconhecida, por exemplo, pela ONU como uma das melhores leis no mundo de combate à violência contra a mulher, e efetivamente ela é, ela prevê o acompanhamento e a recuperação do agressor, que existe uma educação social que gera esse agressor e essa educação social pode ser, essa mentalidade ela pode ser reduzida e isso ajuda a diminuir a incidência. Ela é pioneira porque ela prevê ações emergenciais, então ela é pioneira nisso. Mas a lei é muito linda e a aplicação, às vezes, não existe. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, as delegacias sucateadas. As próprias delegacias da mulher do Rio Grande do Sul não têm estrutura para acolher essas mulheres e para executar tudo que a Lei Maria da Penha prevê. E a questão, assim, do machismo estrutural, né, que acaba gerando esse volume imenso de violência. Ali a gente pesquisando, né, com relação à violência durante a pandemia, de que uma mulher vítima de feminicídio a cada 7 horas, questão de estupro, né, uma menina estuprada a cada 10 minutos, então é um dado extremamente alarmante, né, e durante a pandemia, justamente assim, onde as pessoas ficaram mais reclusas em casa, o agressor mais próximo por mais tempo com a mulher dentro de casa, e justamente com situações mais estressantes dentro de casa, sem emprego, sem ter renda, sem ter comida muitas vezes, então potencializou muito a questão da violência, a violência psíquica, a violência patrimonial, a violência física. E também tem a questão de que, muitas vezes, por exemplo, principalmente no caso de meninas, a notificação não vinha pela família, vinha pela escola, por exemplo. Sim. Então essa menina sofreu uma violência física, de agressão, ou uma violência sexual em casa, e ou a família não se dava conta, porque o agressor ele tem essa dinâmica, né, de que é alguém muito querido, muito próximo, que faz parte do núcleo familiar, ou a família negligenciava essa vítima, e quem denunciava eram os professores, e aí com a pandemia, inclusive para a violência doméstica de mulheres adultas, né? Às vezes uma colega do trabalho via o rosto machucado e dizia, não, vamos denunciar, vamos contigo. Da denúncia. E na pandemia isso se extinguiu, né? O relacionamento social ficou reduzido, né? Foi reduzido os âmbitos de convivência das pessoas, né? Então dificultou muito a chegada da informação de denúncia em loco na delegacia, né? Porque, enfim, não tinha essa circulação tão grande de pessoas. E ao mesmo tempo, a gente estava conversando sobre o que cria essa cultura da violência contra a mulher, né?
E, por exemplo, no Brasil, a gente tem essa questão do estupro de meninas muito jovens, né? Um índice muito alto das mulheres estupradas são de menores de 15 anos. Mas a gente ainda tem, por exemplo, legislação de legalização do aborto no Brasil pendente, né? Então a gente não tem uma assistência para o abortamento, a gente tem um constrangimento das meninas dentro do sistema de saúde, né? A gente teve agora, durante a própria pandemia, vários incidentes de meninas que, ao serem abusadas, buscaram seus direitos, por exemplo, pelo aborto legal dentro do SUS, e que tiveram manifestações de grupos religiosos extremistas na frente dos hospitais, dos centros de saúde, para impedir o abortamento, por exemplo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um índice muito alto de violência, a gente tem uma cultura que culpabiliza as mulheres e que fecha os olhos para essas violências e que causa outras violências para as mulheres. Então, assim, a menina que sofreu um estupro recorrente é obrigada a levar adiante uma gravidez indesejada, completamente violenta, né? Originada por uma violência. E então, assim, o que vale mais, né? Se é o dogma de uma religião, né? Ou se é uma vida de uma pessoa, a integridade física e mental dessa pessoa, né? Não é uma situação que ninguém quer, né? Ser estuprado, ser violentado e ainda mais ter uma gravidez gerada de um ato violento desse e ainda ter que ser julgada por isso, né? Ser condenada e ser excluída da sociedade, né? De certa forma, assim, e adoecer cada vez mais. Não, isso é exposta, né? Porque quando exposta. Por exemplo, uma menina aquela que que era uma menina de 11 anos, sim, né? E aí se criou um acampamento na frente do hospital. Foi o tio que estuprou. O tio, era um estupro recorrente. Essa menina teve o rosto exposto, teve o nome vazado, enfim, né? E é muito impactada, né, por isso, assim. Porque, assim, não é só uma violência sobre essa menina. É uma violência sobre todas as meninas. E, ao mesmo tempo que essa menina, a exposição dessa menina na televisão deixa outras pessoas violentadas com medo de denunciar, a gente também tem uma educação que cria, desde o nascimento, as meninas para serem dóceis, para não contestarem, para apanharem em silêncio, para não responderem os homens, para não responderem os mais velhos. Acaba ficando retraída, acaba falando menos, expondo suas opiniões cada vez menos. E isso é como é que vai dizer assim, gera a possibilidade de mais violência cada vez mais, né? Se propagar, porque... E ainda hoje, né? A gente vê mulheres sofrendo violência, sofrendo estupro, sendo desacreditadas. Porque ela tava com uma roupa curta, porque ela bebeu, tem mais aqui, né? Não tem que reclamar. Ela tava numa situação assim, tá andando na rua de noite, tá querendo, né? Tá pedindo, tá se colocando numa situação de risco. Mas é isso, se um homem andando na rua não sente o medo que uma mulher sente de andar na rua de noite sozinha, entrar num beco sem saída, né? E porque ela sabe que ela é muito mais vulnerável do que um homem na rua, assim. E também a gente falou e pesquisou a questão da mídia, né? Do reforço dessas violências também pelas mídias, né? Por algumas campanhas publicitárias, usando o corpo da mulher como propaganda, não é propaganda de cerveja, por exemplo, né? Tem muito, assim, mulher usada o corpo da mulher, focando nisso, e o carnaval, e é corpo, e é... Tem a questão da representação das mulheres na TV de uma maneira geral, na TV do esporte, em todos os espaços, porque eu sempre brinco, né? Tu vai pro carnaval, vai pra uma festa de carnaval fantasia. Os homens vão de pirata, vão de mágico, vão de, lá sei, papel higiênico, sim, de espiga de milho. A mulher, tudo que a mulher for vestida, ela tem que ir de espiga de milho sexy, de bruxa sexy, de mágica sexy. Né? É sempre com uma conotação sexual, é sempre... A enfermeira. A enfermeira sexy. Então, assim, policial, empreender. Tem a fantasia, assim, né? E muito do corpo da mulher. O cara realmente vai pra se divertir, vai pra avacalhar, né? Enfim, aí até numa aula de hoje a gente tava vendo uma campanha da escola que gerou um rebuliço, assim, porque, com razão, né? Essa questão do feminino, assim, que era do carnaval, e falava assim, eu esqueci o não em casa, né? Como se pudesse tudo, né? E reforçando justamente, ninguém de ninguém, pode tudo, tá tudo liberado, né? E aí tem depois a repercussão mega negativa, né, disso, que daí mulheres nos espaços ali, a propaganda tava veiculada, parada de ônibus, assim, pichando, assim, né? Não é não. Mas, como é que é? Deixei, esqueci o não em casa, mas trouxe o nunca mais, uma coisa assim e tal. Então, assim, foi uma campanha que foi um fracasso, assim, né? E cada vez mais, assim, a gente vê, se for olhar campanhas publicitárias também de 20, 30 anos atrás, que hoje em dia são incabíveis, assim, são praticamente crimes, assim. Uma outra coisa que também tem a ver com representação, mas que tem a ver também com essa questão da legalidade, os exemplos de como a justiça trata a violência contra a mulher e a divulgação que isso faz na mídia, e como as figuras públicas se posicionam em relação a isso, como isso reforça na cabeça das mulheres que elas não têm direito a ter uma vida sem violência. Porque, por exemplo, agora a gente tem o caso do Robinho, que foi condenado por estupro, e aí foi o caso de estupro coletivo, e aí o mais importante pra mim da condenação do Robinho não é que o Robinho foi condenado, mas que houve um movimento para o Robinho. Mas também tem o caso do outro jogador, o Daniel Alves. O Daniel Alves, que teve
que pagou a fiança, que o Neymar pagou a fiança dele. E aí é um absurdo, porque É uma cobertando outra, e aí se cria esse sistema e essa proteção, e vai se propagando. O que acontece? Bom, quando o Neymar paga a fiança de um jogador de futebol condenado, que está sendo processado por estupro, quando um outro jogador de futebol, quando outro jogador de futebol é condenado por estupro e utiliza, por exemplo, o Brasil para fugir da condenação, e quando um Bruno da vida mata a esposa, sai da cadeia e vai para jogar no time de futebol, é acolhido por um time de futebol, estádio, né? E é ovacionado, ganha milhares de seguidores, entende? Quando isso acontece, o que a sociedade está dizendo para as mulheres? É azar o seu se você sofrer violência, entendeu? É azar o seu se você sofrer violência, entendeu? Não tem valor a tua palavra, tu, né, não tem credibilidade. E O aí, cara que tem dinheiro vai lá, paga, sai bonito, lindo, estuprando mais umas 10, 20. E o que nos resta? Bom, nos resta não sair de casa. Porque, bom, eu não posso sair de noite na rua. Eu não posso beber, tranquila. Agora eu tava vendo um comercial de um produto que eu achei demais, que ele é um negocinho, um adesivo pra mulherada colocar em cima do copo quando sai no bar. É não tomar uma noite. E aí é o adesivinho com um canudinho. Então tu coloca o adesivinho e fura o papelzinho só no espaço do canudinho pra poder beber no bar, tá? E aí o vídeo que eu vi era um homem dizendo assim, ai, vê só, isso é um publicitário fazendo uma análise do produto, tá? Querido colega. Dizendo, vê só, isso aqui que é a arte de fazer marketing, criar um produto que não tem utilidade nenhuma e vender a rodo por aí. Não, mas não tem utilidade nenhuma pra quem? Porque pra mim tem utilidade, eu já tô assim, ó, já tô louca pra descobrir onde é que vende isso no Brasil, porque eu vou sair com 50 na bolsa pra tudo que é lugar que eu for, porque todas as mulheres têm medo de tomar um banho de sideral. Todas as mulheres. E muitas já tomaram, porque relatos infinitos de mulheres assim, cara, bebi uma coisa na festa, passei mal, mas aí eu tava com uma amiga que me levou pra casa. Aí eu tava com... Agora o exemplo da menina aquela que o Uber, ano passado, te lembra? Que o Uber... Sim, A menina tava bêbada, os amigos, os muito amigos, colocaram a menina no Uber sozinha. E ele deixou ela na E calçada. o Uber... O cara carregou ela, estuprou num lugar. E largou. Entende que assim, é um circuito de negligência, assim. Porque... Vivemos num mundo perigoso para as meninas, mulheres. Eu, como mãe de duas, né, é bem angustiante, assim, criar duas meninas. A gente tenta passar para elas a questão do empoderamento, de elas terem voz, de elas, né, serem mulheres realmente potentes, assim. Só que a gente vê que a base, assim, a estrutura da sociedade peca muito, assim, né, com as mulheres. E as mulheres que dão a vida a todo mundo, né, claro, com o homem também presente, mas... muitos pais também abandonam, né, as mães com seus filhos. Entende? Não, eu, pela minha experiência, assim, posso dizer, eu devo ser 2% da sociedade, mas meu marido realmente é mega presente, então ele tá lá com elas em casa, né, cuidando delas, pra eu estar aqui, e pra eu poder estudar, pra poder trabalhar, né, ele tem a possibilidade de trabalhar em casa, híbrido, assim, então... E que também eu acho que é uma coisa que eu sempre digo assim, como feminista, eu sempre digo, olha, né, o ideal seria ensinar os homens a não agredirem as mulheres, não as mulheres a não fazerem, a restringirem suas vidas. Sim. Mas como mãe também, e de uma adolescente, eu não me abstive de dizer pra minha filha, não sai de noite, não anda no campus do Vale de noite, minha filha, não bebe quando tu não estiver perto de casa, não. Entende? E é muito doloroso isso, porque tu vê que tu não podia fazer isso há 20 anos atrás. A tua filha não pode fazer isso hoje, e provavelmente daqui 20 anos a gente não vai poder fazer. Uma universidade na Inglaterra fez um estudo mostrando que os homens desta geração estão mais à direita do que os homens da geração anterior, e as mulheres dessa geração estão mais à esquerda do que as mulheres da geração anterior. Porque as mulheres reivindicam, aproveitam os direitos que a nossa geração, digamos assim, conquistou, que a nossa geração consolidou, e reivindicam mais, e os homens desta geração, ou seja, os homens que têm 20, 25 anos hoje, sentem que perderam direitos e estão mais conservadores. Mas por quê? Porque a gente está construindo politicamente as mulheres, discutindo e tal, sobre as demandas que a gente tem, mas os homens entendem que eles têm privilégios. Que numa sociedade onde as mulheres pensam mais, exigem mais trabalho e ganham mais, eles mandam menos. Hoje a gente tem uma juventude, um grupo grande dentro dos homens que reivindica coisas como a ditadura militar, por exemplo. A gente trabalha para que a gente tenha mais segurança, mais direitos, mais liberdade, mas eu acho que tá faltando olhar também para esse lado do homem, assim, do macho alfa, né, do cara que tá tendendo aí para esse conservadorismo. E a gente, infelizmente, também tem muita mulher nesse lado, assim, meio alienada da realidade, assim, que ainda diz que ela é feminina, não é feminista, porque, né? Mas eu tenho uma amiga minha que ela diz assim, quando uma mulher diz pra outra mulher que ela não pode subir, essa mulher também não sobe.
Quando um homem diz pra uma mulher que ela não pode subir, ele está usando essa mulher de escada. Então eu tenho um certo cuidado de entender que essa mulher, que ela diz que não precisa do feminismo, às vezes ela tá mais vulnerável. E eu não acho que o feminismo salva todas nós, tá? Porque eu conheço milhares de mulheres feministas e várias com histórico de abuso dentro de casa, de enfim. Mas eu acho que essa mulher, que ela foi convencida de que as outras mulheres são inimigas, de que o feminismo é inimigo dela, de que tudo que ela precisa é um homem que salve, que cuide, que não sei o quê, essa mulher tá num nível de vulnerabilidade muito grande. Essas mulheres fazendo esse discurso na internet são mulheres brancas, da classe média, não sei o quê. Só que a grande massa de mulheres antifeminismo não são de mulheres brancas da classe média. São das mulheres negras periféricas dentro das igrejas evangélicas. Se a gente não entender que esse discurso do antifeminismo está chegando nessas mulheres e que a gente não está chegando nessas mulheres, a gente não está chegando. E é muito louco, porque assim, as pessoas ficam, porque no Brasil as leis não funcionam. Gente, patriarcado tá em todos os lugares do mundo, não é só onde as mulheres usam burca e o patriarcado tá. Na Espanha, na Alemanha, né, as leis são feitas pelos homens. E por isso é muito importante votar em mulher, eleger mulher, garantir que tenham juízes mulheres, que tenham policiais mulheres, que tenham mulheres nos espaços de poder. Vendo, né, no histórico, assim, da participação da mulher na política, né? Que o voto feminino foi instituído em 32, a primeira deputada lá em 34, né? E era uma mulher branca, médica, né? Então tinha um status social pra estar lá também, porque não era uma mulher negra, pobre, né? Favelada, sem estudo. E aí demorou muito mais pra chegar, né? Foram, sei lá, quantos anos pra ter a primeira mulher negra e mulher trans e homem trans, enfim, né? Essa representatividade, indígenas também, que vieram muito depois, que são povos originários, né? Que já deviam estar desde sempre nesses espaços de poder, mas que o sistema todo, o capitalismo, enfim, fez com que essas pessoas demorassem muito para chegar, com muito mais esforço, muito mais pedras no caminho, né? Para estar nesses espaços e ter voz para falar, para fazer leis, para colocar o seu ponto de vista também, né? Porque a gente vive numa sociedade majoritariamente com um pensamento único, assim, muito distorcido do que é a realidade de fato, assim, né? É um sistema construído para beneficiar poucos com muito e deixar muitos com pouco, né? E isso também gera essas violências, assim, contra as mulheres, né? E os povos minoritários, assim, com menos força na sociedade. Não, então eu acho que é importante a gente entender que existe muita coisa para fazer. A gente tem um processo agora e é geracional, isso toda geração tem, que é sempre ter algumas gerações que entendem que os seus direitos já estão consolidados, mas isso não é real, né? Daí a gente vê o Afeganistão, por exemplo, em que as mulheres eram reitoras das universidades e sofreu um golpe de Estado, Na década de 70. sofreu um golpe de Estado na década de 70, e as mulheres simplesmente foram excluídas de todos os espaços públicos e hoje elas não podem sair na rua, ficar sem ter um homem acompanhando. Mas elas eram, até a década de 70, reitoras de universidades, donas de empresas. Então, assim, a gente tem que ter consciência de que não existe nenhum direito garantido. Todos os direitos estão sempre em disputa e que essa juventude que tem hoje acesso ao debate feminista nas redes sociais, ao debate feminista nesses espaços intelectualizados, tem que materializar isso na vida prática para garantia de direitos, né? Para se movimentar, por exemplo, para que a gente tenha mais abrigos. Em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem 2 ou 3 abrigos para receber as vítimas de violência doméstica. Por exemplo, a Delegacia da Mulher tem um déficit muito grande de atendimento. As próprias creches também, né? Para a mulher poder ter a autonomia de trabalhar, de ter a sua independência financeira para não sofrer a violência patrimonial, financeira e doméstica, né? Porque assim, tem muita mulher que é mãe solo, que fica refém, né? Em casa, para cuidar dos filhos, não tem quem deixar os filhos. E não tem como trabalhar, né? E é um dilema, assim, porque como é que ela vai ter renda, né? Se ela não tem onde deixar o filho. Se ela puder trabalhar em casa, mas é difícil, né? Não são todas as áreas que possibilitam isso. E muitas vezes, se ela for trabalhar em casa de alguma forma mais informal, ela também não tem alguns outros direitos que lá na frente, daqui a pouco, ela vai precisar. Não vai ter uma assistência, né, médica, não vai ter uma previdência, um futuro garantido, assim, né, para ela e para a família dela. Também acesso à educação, também, daqui a pouco técnico, superior, né, se ela não tem com quem deixar o filho, ela fica presa, assim, né, não consegue se desenvolver. Acho que a gente tem, assim, um caminho longo para percorrer na garantia de direitos das mulheres e uma segurança maior para as mulheres, para que elas tenham mais liberdade para fazer o que quiserem, onde quiserem, que elas consigam se desenvolver e criar o seu próprio destino, assim, sem interferência de alguém ali do lado delas, às vezes querendo travar, violentar. Acho que é importante que a gente tenha um movimento
de transformar essa consciência que agora é possível da juventude, da internet, que está muito mais avançada do que nos últimos 20, nos últimos 40 anos, mas a gente tem que ter um movimento de transformar essa consciência, esse debate público sobre o feminismo em prática, né? Porque a gente tem muito para avançar, a gente já avançou muito, tem muita coisa para comemorar, mas também tem muito que avançar. Temos uma legislação que precisa ser colocada em prática, temos um debate que precisa ser colocado em prática. A gente tem uma percepção das estruturas necessárias para as mulheres, então creche, delegacia, espaço de acolhimento, que a gente já sabe o que é, mas que a gente precisa criar as condições materiais reais para que isso aconteça, né? Para que as mulheres tenham essa estrutura. Que todo esse conhecimento sobre o feminismo, na verdade, também vire um apoio real para as mulheres que precisam disso para gerar autonomia, para ter segurança, para se sentirem seguras, terem direito a ter uma vida sem violência, criar os filhos, terem vida profissional, enfim.